Da Bíblia, graça e paz, como é que vocês estão? Hoje a gente vai ler 2 Reis, capítulo 17, 18 e também Provérbios 23. Vamos falar com o Senhor? Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela vida, pela salvação, te agradecemos pela tua palavra, te louvamos, ó Deus, por tua bondade, misericórdia e graça sobre a nossa vida. E pedimos, ó Deus, que mais uma vez nos abençoe na leitura, nos ajuda a crescer em santidade, em maturidade, em conhecimento do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. 2 Reis 17, estamos aqui chegando, acho que já passamos da metade aí do livro, já lemos a respeito de vários reis de Israel, de Judá, e que vai mais um, o reinado de Oséias, que é justamente aquele rei que vai ser como é que pode dizer aqui, né? O que vai apagar as luzes do povo de Israel, do Reino do Norte, né? Então vamos lá. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como os reis de Israel que vieram antes dele. Então Oséias foi um rei mau, mas não tão mau quanto os anteriores, né? E o capítulo 17 ele vai inaugurar aqui uma nova etapa, né? Uma outra parte do livro que a gente vai ver então a queda do Reino do Norte, a queda de Samaria e o cativeiro de Israel. Salmaneser, rei da Assíria, fez guerra contra Oséias e este ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Assíria descobriu que Oséias estava conspirando contra ele. E Oséias tinha mandado mensageiros a So, rei do Egito, e não mais pagava tributo ao rei da Assíria, como anteriormente fazia de ano em ano. Por isso, o rei da Assíria prendeu Oséias e o lançou num cárcere. Então, Oséias foi preso pelo rei da Síria por ter conspirado contra ele. Versículo 5. Depois o rei da Síria passou por toda a terra, foi até a cidade de Samaria, que era a capital do reino do norte, e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Síria conquistou Samaria e levou os israelitas para a Assíria. Ele os fez habitar em Ala, junto a Abor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Então, essa era uma maneira de suplantar um reinado, um povo naqueles dias, né? Eles sitiavam, aí eles dominavam e levavam cativo para o seu lugar. Essa era uma maneira de, quando você retira um povo da sua própria terra e leva para outra terra, é uma maneira de você desmontar praticamente toda a cultura, língua, toda a identidade daquele povo, né? Então, ao invés de matar aquele povo, retira aquele povo daquela terra e leva para uma outra terra. Para um povo tão vinculado à terra como Israel, essa atitude é assim, uma coisa realmente absurda, né, para eles. Então, foi o que aconteceu. E a causa do cativeiro? Temos aí no versículo 7. Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os livrou do poder de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel e andaram nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel, aqueles lá desde Jeroboão que pecaram contra o Senhor. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Edificaram para si lugares altos em todas as suas cidades, desde a Torre dos Vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes da deusa Azerá em todas as colinas mais elevadas e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os lugares altos, como as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira e serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes tinha dito: não façam essas coisas. Então, eles pecaram gravemente contra o Senhor. Versículo 13.
o Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas e todos os videntes. Então, esses videntes aqui é um termo também para profeta, né? Aqui está os dois termos sendo utilizados. Deixa eu ver se aparece aqui. Não aparece. Essa Bíblia não aparece aqui embaixo qual é a palavra hebraica. Mas enfim, Deus levantou seus profetas, como eu mencionei anteriormente. Se não me engano, foi na leitura anterior que nesses livros dos reis, dos crônicas, a gente não vê tanto a presença dos profetas, mas eles estavam muito presentes. Deus estava o tempo todo enviando seus profetas para falar aos reis e a todo o povo, né? Então o Senhor advertiu por meio dos profetas, dizendo: voltem-se dos seus maus caminhos, guardem os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos pais de vocês e que lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. Porém eles não quiseram ouvir, se tornaram obstinados e foram teimosos como os seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que Deus tinha feito com os pais deles e desprezaram as suas advertências. Seguiram os ídolos sem valor e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros. Fizeram um poste da deusa Azerá e adoraram todo o exército do céu e serviram Baal. Também queimaram os seus filhos e as suas filhas como sacrifício, deram-se à prática de adivinhações e acreditaram em agouros e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Por isso o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou a não ser a tribo de Judá. E é esse o ponto aqui que é interessante a gente observar. Tá? O Senhor fez isso contra o seu próprio povo de Israel, do Reino do Norte, os afastou da sua presença por causa do seu pecado e não sobrou mais. Eles nunca mais voltaram, não se tem notícias precisas desse povo do Israel, do Reino do Norte, quando foi levado para a Síria, não se tem notícias deles, do retorno deles. É claro, se você for estudar alguma coisa sobre essa questão, você vai perceber a presença de israelitas, ou de um resquício do que seriam os israelitas em várias nações. Né? Depois, se você tiver interesse, é até curioso a gente perceber isso. Mas, assim, como povo, como nação, isso nunca mais eles voltaram para lá. Diferentemente de Judá. Só sobrou a tribo de Judá. Os judeus, eles permanecem, eles são preservados, depois eles vão para um exílio na Babilônia, um outro local, e de lá parte daquele povo retorna. Então, o Israel que hoje está lá, embora já tenha se misturado demais, é verdade, ao longo de tantos anos, né? É o resquício do povo judeu, não das tribos de Israel como um todo. Tá? Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor. Olha aí a questão de Judá. Não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Pelo contrário, andaram nos costumes que Israel introduziu. Por isso o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel e os afligiu e os entregou nas mãos dos espolhadores, até que os expulsou da sua presença. Pois quando ele separou Israel da casa de Davi, e eles fizeram de Jeroboão, filho de Nebate, o seu rei, Jeroboão levou Israel a abandonar o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Assim, os filhos de Israel andaram em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido, nunca se afastaram deles, até que o Senhor afastou Israel da sua presença, como havia falado pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. E assim, Israel foi levado cativo da sua terra para a Assíria, onde permanece até o dia de hoje, segundo ali o autor, né, onde ele, no período em que ele estava escrevendo esse texto. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e os fez morar
nas cidades de Samaria em lugar dos filhos de Israel. Olha só, fez uma transposição aqui de povos. Trouxe os babilônicos, o rei da Assíria trouxe babilônicos para morar em Samaria. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a morar ali, não temeram o Senhor. Então o Senhor mandou para o meio deles leões que mataram alguns do povo. Por isso disseram ao rei da Assíria: os povos que o Senhor, o rei, transportou e fez habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus daquela terra. E por isso ele mandou leões para o meio deles. Os leões estão matando aquelas pessoas porque elas não sabem como servir o Deus daquela terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levem para lá um dos sacerdotes que vocês trouxeram de lá, que ele vá, fique morando lá e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra, daquela terra. Assim, um dos sacerdotes que havia sido levado de Samaria foi e ficou morando em Betel e lhes ensinava como deviam temer o Senhor, o Yahvé, o Deus de Israel. Que coisa, né? Então, bom, você entendeu a história, né? Vieram os babilônicos, aí Deus começou a mandar um monte de leões para lá, e aí eles chamam um sacerdote para ensinar eles a adorar a Deus de verdade, né? Enfim. E aí nós vemos então os samaritanos misturados realmente, né? Um culto sincrético, um culto misto. A adoração do Senhor não era uma adoração verdadeira, eles faziam aquilo mais por uma questão de tentar buscar da parte de Deus livramento ali dos leões, de qualquer intempérie que poderia acontecer, mas nenhuma adoração verdadeiramente sincera diante do Senhor. Então, versículo 19. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que morava, e os puseram nos santuários dos lugares altos que os samaritanos tinham feito. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote. Os de Cuta fizeram Nergal. Os de Amate fizeram Azima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque. E os sefarvaíns queimavam seus filhos, a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Mas adoravam também o Senhor. Olha a bagunça, gente. Olha a situação. Constituíram como sacerdotes dos lugares altos homens tirados do meio do povo, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos. E assim eles adoravam o Senhor e ao mesmo tempo serviam os seus próprios deuses, segundo o costume das nações do meio das quais tinham sido trazidos. Até o dia de hoje, fazem segundo os antigos costumes, não temem o Senhor, não fazem segundo seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhes havia ordenado o seguinte: não temam outros deuses, não se prostrem diante deles, não os sirvam, nem lhes ofereçam sacrifícios, mas temam o Senhor que os tirou da terra do Egito com grande poder e com braço estendido. Prostrem-se diante dele e a ele ofereçam sacrifícios. Tenham cuidado de observar todos os dias os seus estatutos e os juízos, a lei e o mandamento que ele lhes deu por escrito. Não adorem outros deuses. Não se esqueçam da aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses, mas adorem o Senhor seu Deus, e ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Eles, porém, não deram ouvidos a isso e continuaram a fazer segundo o seu antigo costume. Assim, essas nações adoravam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura, como fizeram os seus pais, assim fazem também os seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. Quando a gente lê no Novo Testamento todo aquele preconceito em relação aos samaritanos, se dá em razão disso. Para o povo judeu, os samaritanos eram um povo que não adorava Deus do modo correto, era um povo misturado, né? Uma raça não pura de judeus, do povo de Deus, então eles eram realmente rechaçados por conta disso. No terceiro, capítulo 18. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar.
tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi seu pai havia feito. Olha só, um rei excelente de Judá. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Azerá. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Veja, aquela serpente lá de Êxodo, fugiu o capítulo agora, lá, a serpente de bronze criada por Moisés, ainda existia naqueles dias. Então ele fez em pedaços a serpente de Moisés que Moisés tinha feito. E por quê? Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã, e até aquele dia ele queimava um incenso. Então eles pegaram até a serpente de Moisés, de bronze, e adoravam aquela serpente. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele, porque se apegou ao Senhor. Olha só, Ezequias se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim o Senhor estava com ele e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Derrotou os filisteus até Gaza e o seu território, desde a Torre dos Vigias até a cidade fortificada. No 4º ano de Ezequias, que era o sétimo ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Assíria, atacou a cidade de Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos, a cidade foi conquistada. Sim, no ano 6º do reinado de Ezequias, que era o 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel, Samaria foi conquistada. O rei da Assíria levou os israelitas para a Assíria e os fez habitar em Alá, junto a Abor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, mas quebraram a sua aliança, a saber, tudo o que Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Não ouviram, nem o fizeram. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Assíria, que estava em Laquis, dizendo: Eu errei, pare de me atacar e cumprirei tudo que você me impuser. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, um tributo de 10 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro. Ezequias deu, olha aí de novo, toda a prata que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real. Foi quando Ezequias arrancou o ouro que havia nas portas do templo e nas ombreiras, o ouro com que ele, o rei de Judá, as havia revestido, e o deu ao rei da Assíria. Mas o rei da Assíria, que estava em Laquis, enviou Tartã, Rabi-Saris e Rabsaqué com um grande exército ao rei Ezequias. Tem um mosquito chato aqui hoje, viu? Ao rei Ezequias em Jerusalém. Eles vieram a Jerusalém e, quando chegaram, pararam na extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Mandaram chamar o rei, e quem saiu ao encontro deles foi Eliaquim, filho de Ilquias, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Então, a Assíria, naquele mesmo período, naquela mesma época em que dominou Samaria, também sitiou Judá e conquistou e atacou as cidades de Judá, e o rei Ezequias deu tudo que tinha para ele, né? Mas não foi suficiente, né? Ele mandou aqui, mandou gente lá para falar com o povo de Jerusalém, né? E eles vieram. Aí vamos ver o que Rabsaqué disse. Rabsaqué disse: Digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é essa que você tem? Olha o que o rei da Assíria está dizendo para o rei Ezequias, um homem temente a Deus. Que confiança é essa que você tem? Bem posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra são meras palavras. Em quem você está confiando agora, para que se rebele contra mim?
Você confia nesse bordão de caniço esmagado, que é o Egito? Se alguém se apoiar no caniço, ele vai espetar e furar a mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. Mas se vocês me dizem, confiamos no Senhor nosso Deus, eu pergunto, não é esse aquele cujos lugares altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém que deveriam adorar somente diante do altar em Jerusalém? Agora, pois, comprometa-se com o seu senhor, o rei da Síria, e eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder achar cavaleiros para montá-los. Como você poderia repelir um oficial do meu senhor, ó rei, mesmo que seja um dos menores, e confiar no Egito para obter carros de guerra e cavaleiros? Será que você pensa que é sem o consentimento do Senhor Deus que eu vim contra este lugar para o destruir? Olha o que o cara está dizendo. Foi o próprio Senhor quem ordenou que eu atacasse esta terra e a destruísse. Esse homem, o rei da Síria, está dizendo isso para Ezequias, o rei de Judá. Falando, por que você está confiando no Egito? Por que você está confiando no Senhor? Foi o Senhor mesmo que mandou eu vir aqui para destruir vocês. Versículo 26. Então Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá disseram a Rabsaqué, por favor, fale com estes servos em aramaico, porque nós o entendemos. Não fale em hebraico aos ouvidos do povo que está sobre a muralha. Mas Rabsaqué lhes respondeu, você pensa que o meu senhor me enviou para dizer essas palavras apenas a você e ao seu rei? Ele me enviou para falar também aos homens que estão sentados sobre a muralha e que junto com você terão de comer o seu próprio excremento e beber a sua própria urina. Então Rabsaqué se pôs em pé e gritou em hebraico. Estava falando em aramaico, agora ele vai falar em hebraico para que o povo lá possa entender também. Escutem as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei, não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixem que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria, façam as pazes comigo e se entreguem. Então cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira e beberá água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vocês vivam e não morram. Olha que coisa, né? Parece até o convite da graça que Deus faz para a gente, para os homens, né? Pensa se não faz sentido essas palavras na boca de Jesus em relação a nós, né? Olha, venham, façam as pazes comigo, se entreguem, se arrependam. E aí vocês vão desfrutar de uma terra boa, eu vou levar vocês para uma terra maravilhosa, não é? É basicamente isso, o Evangelho do Reino é isso, se rendam a Jesus, se rendam ao Rei dos Reis e vocês terão garantida a salvação e a vida eterna num novo céu e numa nova terra completamente restaurados. Pois é isso que, basicamente isso que a Síria, o rei da Síria está fazendo. Olha, venham, se rendam a mim, vamos. Venham e eu vou cuidar de vocês. Não deem ouvidos a Ezequias, porque ele está enganando vocês ao dizer, o Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Ena e Iva? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos? De todos os deuses destes países, quais foram os que livraram a sua terra das minhas mãos? Então como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? O povo ficou calado e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei, não lhe respondam. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o responsável pelo palácio, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, voltaram para junto do rei Ezequias com as suas roupas rasgadas e lhe contaram o que Rabsaqué tinha dito. E aí no próximo capítulo a gente vai ver o rei Ezequias tomando conhecimento de todas essas palavras e o que ele vai fazer. Muito bem, agora vamos a Provérbios 23. Continuando
aquela sequência de 30 provérbios iniciados no capítulo 22. Quando você se assentar para comer com um governador, com alguém importante, leve bem em conta quem está diante de você. Encoste uma faca na sua própria garganta se você é glutão. Não cobice os pratos deliciosos que ele serve, porque essa comida é enganadora. Não se fatigue para ficar rico, não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas, como a águia que voa pelos céus. Não coma o pão do invejoso, nem cobice os seus pratos deliciosos, porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz: coma e beba, mas não está sendo sincero. Você vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado as palavras amáveis que falou. Não fale como um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Não remova os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos, porque o Redentor deles é forte e defenderá a causa deles contra você. Aplique o seu coração ao ensino e os seus ouvidos às palavras do conhecimento. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Meu filho, se o seu coração for sábio, também o meu coração se alegrará. O meu íntimo exultará quando seus lábios falarem coisas retas. Não tenha inveja dos pecadores, pelo contrário, persevere no temor do Senhor todo o tempo, porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Escute, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração no caminho reto. Não se ajunte com os beberrões, nem com os comilões, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos. Escute o seu pai, que o gerou, e não despreze a sua mãe, quando ela envelhecer. Compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. O pai de um justo fica muito feliz, e quem gerar um filho sábio terá nele a sua alegria. Dê essa alegria ao seu pai e à sua mãe, que se encha de felicidade aquela que o deu à luz. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo, e que os seus olhos se agradem dos meus caminhos, pois uma prostituta é como uma cova profunda, e a mulher estranha é como um poço estreito. Como assaltante, ela fica à espreita e multiplica entre os homens os infiéis. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivo? E para quem são os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente, pois no fim morderá como a cobra e picará como a víbora. Os seus olhos verão coisas esquisitas e o seu coração o levará a dizer coisas perversas. Você será como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro do navio. Você dirá: fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar? Então voltarei a beber. É triste a realidade de quem tem o vício da bebida. E aqui a gente termina a nossa leitura de hoje, tá certo? Vamos fazer a marcação aqui. Dia 18 de agosto, ok? Que Deus abençoe vocês, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.